Boa noite, amada igreja. Uma honra estarmos aqui reunidos mais uma vez para falarmos da palavra de Deus, dar continuidade à temática da Jucade. Na verdade, fazer o desfecho da temática da Jucade, que foi uma bênção nesse mês de agosto, né? Extremamente propício. No mês de agosto, que a gente comemora o Dia dos Pais, a gente falou muito sobre paternidade, falamos muito sobre essa relação de Deus Pai conosco, de como Deus ele nos abençoa, nos guarda, nos cuida. A gente trouxe à tona aqui alguns assuntos, relembrando alguns assuntos importantes, e eu tenho certeza que a igreja foi muito abençoada. Então, para a gente fechar o mês de agosto, a gente vai falar hoje sobre adoção espiritual, de órfãos a filhos legítimos, é a temática que a gente vai abordar aqui nessa noite. Então, fechando o mês de agosto, falando sobre adoção espiritual de órfãos a filhos legítimos. Mas antes da gente iniciar, eu peço a oração, por gentileza, do pastor Afrânio. Aqui, pastor. Te bendizemos, Deus vivo, Tu que nos diriges presente aqui conosco, dando-nos a honra de nos congregarmos, e já ungiste os 5 minutos de oração, a linda e maravilhosa ministração, os lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos também, unge-nos para que estejamos focados na Tua palavra que já colocaste no coração do Teu servo, o nosso amado ministro Yuri Oliveira, já devidamente ungido pelo Teu Espírito Santo, e desde agora nos abrimos para receber as benesses advindas desta palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, obrigado. Amém. Então, saudar também os irmãos que assistem pela internet, os visitantes que aqui estão conosco, que Deus nos abençoe, que seja uma palavra abençoadora, como o nosso pastor orou aqui para nossas vidas. A igreja abre comigo, por gentileza, o Evangelho segundo João, no primeiro capítulo, a gente vai ler o versículo 12. Evangelho segundo João, ou João 1, 12. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Normalmente, naturalmente, a gente se associa a esse trecho, a esse versículo, e a gente já explicou aqui, a pastora até comentou na pregação sobre isso, que nós somos filhos de Deus, aqueles que recebem o nome de Cristo são filhos de Deus. Aqui a palavra diz que é dado esse poder, né? Então, assim, é algo um pouco mais impactante, ser filho de Deus. Corroborando com esse trecho, tem um outro em Romanos 8, não precisa abrir, de 15 a 17, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Esse trecho também foi muito bem trabalhado aqui pelo Ed, falando de Abba Pai, e essa colocação, quão poderosa ela é. Então, além disso, existem uma série de trechos que reforçam, de textos também, que reforçam o sentimento trazido à tona aqui pela Jucade, através do Espírito de Deus, movendo a liderança para falar sobre isso, que reforçam essa característica de Deus e reforçam sobre a importância de nós entendermos sobre esse assunto, sobre termos uma paternidade espiritual muito bem resolvida dentro dos conceitos, dentro de tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o que é ser um filho de Deus. Mas o ponto focal dessa noite, a grandeza que a gente vai trazer da afirmação, é uma coisa que enche os nossos corações, é algo que, se não enche, deve encher, e eu tenho certeza que, se não enche o coração de alguém aqui, essa noite vai encher, a gente vai sair daqui cheio, nosso coração cheio dessa alegria e cheio dessa verdade em nosso coração. Nós já estamos habituados com alguns termos como Deus me tirou de um poço de perdição, Ele nos tirou de um tremedal de lama, Ele me colocou os pés sobre a rocha, Ele me firmou os passos.
na minha caminhada, é muito comum esse tipo de trabalho, esse tipo de palavra para gente que convive com a palavra de Deus e que ouve a palavra e que lê a palavra e que ouve pregações, louvores, etc. Mas aqui existe um termo que se chama antítese. Existe uma antítese muito grande que dificulta o nosso entendimento, que ele coloca em confronto numa mesma frase dois lados muito opostos, né? Por exemplo, no que a gente acabou de falar do tema, ele fala de órfãos a filhos legítimos. E eu trouxe esse trecho aqui do Salmo 40, que ele fala que nos tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama e colocou os nossos pés sobre a rocha. Existiam muitas figuras de linguagem, a Bíblia está recheada delas, mas é interessante ele falar que tirou de um poço de perdição. Lama é instabilidade, né? Lama geralmente não é algo seguro. E ele fala que transportou e colocou aqueles que creem no seu nome numa rocha, ou seja, um passo firme. Isso é uma antítese, ele faz uma comparação de algo que está muito de um lado e coloca de um outro lado. E o que o Senhor fala sobre essa questão da adoção? Hoje a gente vai entender quais são esses impactos na nossa vida cotidiana e que condição isso vai falar conosco, né? De como a gente precisa estar bem resolvido com a nossa paternidade. Então, num contexto contemporâneo, essa análise ela é prejudicada. Por quê? O mundo jaz no maligno, existe uma deturpação muito grande da masculinidade, existe uma deturpação muito grande do papel do pai na nossa sociedade. Então, quando a gente fala sobre isso, é um pouco mais complexo de entender, porque realmente hoje a sociedade está caída. E quando a gente fala sobre um exemplo, sobre ser esteio, sobre ser várias outras coisas positivas que a Bíblia cita a respeito disso, é um pouco complexo da gente associar, mas hoje a gente vai tentar ajudar a chegar a esse consenso. Mas, certamente, uma pessoa que é órfã ou teve um exemplo deturpado de paternidade, ela vai ter um conceito de paternidade enviesado por isso, pelas dificuldades que ela passou na vida e pelas experiências próprias que ela passou. E aí, o ponto de partida que a gente tem é o status de órfão. O status de órfão é o quê? Sistematicamente, a orfandade indica a ausência de um dos elos da composição familiar tradicional. Ou seja, alguém daquele elo tradicional está ausente, ele não existe. Há diversos estudos que apontam o quanto isso tem relevância na nossa formação, na formação do nosso caráter, na construção de um filho, de uma filha, diante da sociedade. Eu trouxe aqui para embasar, mas se algum irmão quiser depois a referência, eu tenho o prazer de compartilhar, tá? Tem um jornal, eu vou falar em português para não ficar parecendo que eu gosto de falar em inglês, mas tem um jornal que fala sobre família e casamentos na Inglaterra, que mostrou que eles fizeram uma pesquisa e com essa pesquisa eles aferiram o quê? Que crianças com a presença paternativa apresentam menos comportamentos de risco, maior estabilidade emocional e melhor desempenho acadêmico. Isso aqui está falando estatisticamente, não quer dizer que alguém que não teve não pode ser bom, tirar nota boa e não ter nenhum desvio de conduta, tá? É só uma questão estatística. Uma pesquisa da Universidade de Oxford de 2017 diz que o envolvimento paterno nos primeiros anos ele está ligado à menor probabilidade de delinquência juvenil, ou seja, a presença paterna na sua criação, na nossa criação, está associada a uma menor probabilidade de delinquência juvenil. Uma outra pesquisa de uma associação de psicólogos americana diz que pais presentes influenciam diretamente no controle emocional e no desenvolvimento de valores éticos dos seus filhos. E, por último, uma pesquisa de Harvard, também do Departamento de Estudos de Criança e Adolescência, reforça que vínculos familiares de confiança, onde o papel do pai é ativo, impactam até na saúde mental e física na parte adulta de uma criança. Então, corrobora e leva. E aí a gente poderia falar muito bem que a Bíblia já fala muito desses termos, ela já explicita que muito do papel, o elo perfeito da família pode contribuir de uma forma muito positiva para a educação e para a nossa criação. Ponto. Então, o que a gente chega com isso? O embasamento sistêmico aqui é que uma criança que se desenvolve em um ambiente desregulado, ela tem a maior propensão de evasão escolar,
propensão ao envolvimento com drogas, dificuldade em relacionamentos futuros, busca de identidade em grupos externos, e isso tudo em um mundo muito complexo, muito dinâmico e cada vez mais maldoso. Então, esse é um cenário. Esse é o cenário que a gente vai fechar essa caixinha aqui agora, é o cenário que a gente entende que está incluída a deturpação do papel da paternidade. A gente embasou isso para falar do contexto espiritual, que não é diferente. Então, obviamente, há um descompasso, há um desequilíbrio, uma crise de identidade nessas pessoas que têm a ausência, ou essa certeza, ou esse vínculo muito bem estabelecido com relação à paternidade. A Bíblia nos diz sobre esse status espiritual algumas coisas importantes, eu vou ler só 3. Colossenses fala, em 1 Colossenses de 21 a 22, a vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Outro trecho diz em Isaías 53, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E um outro trecho em Efésios 2 diz que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Então esses 3 trechos vão dar um cenário para a gente de como é a vida espiritual, o contexto espiritual de alguém que não tem o Senhor nosso Deus como Pai, que não tem um vínculo muito bem estabelecido com o nosso Deus como Pai. Aqui, esses trechos que a gente acabou de dizer, eles nos dão um diagnóstico interessante de quem nós éramos. Primeiro, ele diz que a gente era estranho, né? A gente era estranho, ou seja, era uma coisa estranha. Era algo que não pertencia, não era comum a Deus. Inimigos do entendimento. Já ouviram essa? Bacana de ouvir isso. Inimigo do entendimento. Já perceberam que tem pessoas que são inimigas do entendimento, inimigas da inteligência. Inimigos do entendimento nós éramos. Nós éramos desgarrados. Ou seja, nós não andávamos juntos. Nós andávamos desgarrados, andávamos separados. Independentes, separados da comunidade de Israel, distante das alianças, ou seja, distante das promessas, distantes daquele vínculo, distante de tudo aquilo que Deus tem de proteção, distante de tudo aquilo que Deus tem de promessa para as nossas vidas. E mais, nós estávamos sem esperança. Aquele que não tem Deus como seu pai, aquele que não tem Deus como um vínculo fraterno, paterno, bem regulamentado, ele vive uma vida sem esperança. Assim o mundo jaz no maligno, assim o mundo vive, assim as pessoas que não conhecem a palavra que nós conhecemos, assim as pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos, vivem sem esperança, desgarrados, inimigos do entendimento, estranhos, independentes, separados da comunidade de Israel, distante das alianças, distante das promessas de Deus. Assim é o contexto em que o mundo espiritual, o contexto espiritual se encontra como órfão. Esse é o contexto de um órfão espiritual no mundo. Distante, longe das promessas, estranho, sem a esperança. Se a gente para fazer uma entrevista ou para conversar com alguém nesse sentido, você vai perceber que se encaixa. Apesar de que, se a gente for... Eu não quero associar isso a insucesso ou sucesso, mas... mesmo aquelas pessoas distantes de Deus que tiveram algum sucesso na vida, em algum âmbito da sua vida, quando você questiona sobre tudo aquilo que está, muitas vezes a sua esperança se limita aqui à terra. Enquanto todos nós que cremos no Senhor Jesus, enquanto todos nós que temos essa fé firmada em nosso coração, a terra é apenas uma passagem, a terra é apenas um momento e um pequeno momento comparado à eternidade, um pequeno momento comparado a tudo aquilo que a gente tem para viver na eternidade. Então, esse é o contexto e esse é o caminho. Qual é o final desse caminho? João 8 diz para a gente, de 42 a 44, é um trecho de Jesus falando com algumas pessoas que estavam indagando. Ele diz para essas pessoas, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e eu aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nesse trecho aqui, eles estavam indagando Jesus, e Jesus, já um pouco irritado com muitos questionamentos ali que estavam sendo feitos, e falou assim, se vocês de fato acreditassem em mim, vocês me receberiam.
Se vocês de fato crescem em Deus, vocês me receberiam. E o grande ponto desse texto que a gente traz aqui para essa noite, naquilo que Jesus falou nesse trecho aqui, vocês perceberam que não tem meio termo. Espera aí, não é que vocês não acreditam em mim, vocês não me receberam, mas você fica aí no meio. Tá tudo bem? Tem a galera do diabo, tem a galera que não me recebe, mas simpatiza, e tem quem me adora. Não existe isso. O que Jesus deixa claro aqui, para quem estava ouvindo, para os discípulos e para essas pessoas, é que aqueles que não receberam são do diabo. Um outro trecho reforça isso, João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mais uma vez, Jesus reforça que não há meio termo, não há muro, não há uma outra avenida. Existem duas pontuações. E Gálatas 4,30 fala: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Mais uma vez trazendo a conotação de separação e de distinção. Então o que a gente pega desses trechos? Que aquele que é filho de Deus, aquele que tem a sua paternidade, aquele que tem seu vínculo bem estabelecido, ou seja, aqueles que o receberam Jesus, eles têm muito bem definido qual é o seu caminho. E, inclusive, aqueles que não receberam também têm muito bem definido qual é o seu caminho. Ou seja, o órfão espiritual que a gente está trazendo à tona nessa noite, aquele que não tem o seu vínculo bem estabelecido, ele tem um caminho de desgraça, ele tem um caminho de tristeza e um final ainda pior. Tão duro quanto isso é a realidade. Como a gente poderia aqui romantizar muita coisa, né? Falar XYZ, que Jesus era lourinho, bonitinho, alguma coisa do gênero, para tentar romantizar alguma coisa nesse sentido. Mas a verdade é que ele não deixou nenhuma brecha para a gente falar coisas do gênero. Ou seja, ou você é, ou você não é. E é isso. Não tem o que fazer quanto a isso. Então o órfão espiritual ele tem uma vida muito complexa. Imagina, ele vai ter dificuldade de estruturação da sua base. Por mais que ele não identifique essa dificuldade, ele vai ter dificuldade. Ele vai ter dificuldade no desenvolvimento da sua vida. Se ele não tem base, qualquer construção sem a base, ela vai ter suas dificuldades. E ele terá ainda muito mais dificuldade na eternidade. Porque a eternidade, ela vai existir para todos. É que alguns vão estar em um canto e outros vão estar em outro. Mas a pessoa ou o ser humano que tem essa orfandade, ela vai passar por apuros e está passando por apuros. O mundo está passando por apuros. E aí, a gente lembra daquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Mas graças a Deus, porque esse era o nosso cenário, o cenário de todo mundo, né? Todo mundo estava nessa desgraça, todo mundo estava nesse barco. Vocês já ouviram aquela piada? Estamos juntos no mesmo barco. Titanic é o nome dele, né? Titanic a gente estava todo mundo na desgraça, na pindaíba. E aí apareceu o Salvador das nossas vidas. E por isso que Paulo fala, graças a Deus, com uma entonação até boa, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus. Porque o destino das nossas vidas, antes de sermos adotados pelo nosso Abba Pai, era uma desgraça, era a tristeza, era uma desregulação muito grande, era uma falta de base, era uma falta de princípios, uma falta de esperança, uma falta de senso, uma falta de sentido para a nossa vida. Então, graças a Deus, como Paulo disse, mas graças a Deus por Cristo Jesus, graças a Deus que Ele nos deu o livramento de toda essa tendência que a nossa vida tinha para o caos. A nossa vida caminhava para o caos, que todo e qualquer ser humano racional, quando ele para analisar tudo aquilo que a gente acabou de falar e entender onde nós estávamos enfiados,
chegaria a essa conclusão que Paulo chegou. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus pelo nosso Senhor, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. E como que se faz essa vitória? Efésios diz: agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Olha as coisas melhorando. Graças a Deus por Cristo Jesus. Vós que estavais longe, nós estávamos longe. Pelo sangue de Jesus, nós vamos nos encontrar perto. Já começa a melhorar. E aí tem João 1,12 que fala: a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí foi o trecho que a gente leu no início da palavra. Aqueles que receberam, foi dado-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E completando isso, Romanos 8,17, e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se você se encontra nessa condição, essa palavra é para você. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Vai melhorar. Então, o grande ponto, o grande salto da fundamentação é justamente o impacto dessa obra manifestada em Jesus. E é por isso que eu falo que a gente vai sair daqui com alegria, porque a gente vai reafirmar cada vez mais a nossa fé. A fé que nós temos no nosso Senhor Jesus em nosso coração. Relembrar a obra dele e relembrar de onde ele nos tirou. De condenados e desraigados, agora a gente é livre e é fundamentado. Ele nos tirou daquela situação de condenação, de uma jurisdição de prisão e nos tornou livres, sem condenação. Essa conversão brusca, ela é tão impressionante, que às vezes é difícil a gente acreditar, né? Às vezes parece mais uma história que o pastor conta, que os ministros vão contar, que a ministra do louvor vai falar, que olha que bacana que Jesus fez. Essa história que está na Bíblia, será que é uma história de verdade? Ou se é só para ilustrar? É uma história real, uma conversão real, brusca, de caminhos das nossas vidas. Como a gente falou, o órfão espiritual, ele estava desraigado, desenraizado, ele estava completamente ferrado. Sem esperança de um destino melhor. Sem fundamentação alguma. E o que acontece com aqueles que recebem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas? Uma conversão brusca. Por isso que a palavra fala conversão, ele vira de um lado para o outro de uma forma brusca. E de repente a gente passa a se considerar herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. É uma mudança de patamar muito grande. A Bíblia relata uma história muito interessante que vai ajudar a gente a entender isso. Que nos ajuda a elucidar o que é essa mudança nas nossas vidas. Vamos abrir juntos? 2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler do 1 ao 13. Olha, eu pesquisei antes, mas eu vou consultar o pastor. É Mefibosete, né, pastor? Que às vezes a gente fala Mefibosete. É Mefibosete. Amém? A história de Mefibosete. 2 Samuel 9, de 1 a 13. Olha que interessante, eu vou ler de uma forma dinâmica, tá? Para a gente aproveitar o tempo. Mas a gente vai falar dos detalhes aqui. É só para que, caso alguém não lembre dessa história, tenha essa história bem fresquinha nos pontos que a gente vai tratar. Assim diz a palavra. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete,
filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Olha que história interessante, que vai ajudar a gente a entender isso. Mefibosete, dentro das características que a Bíblia nos traz aqui, primeiro, ele era aleijado dos dois pés, né? O que significava isso no contexto que a gente está lendo aqui da Bíblia? Ele era alguém com dificuldades muito grandes de se locomover. Ele provavelmente precisava de ajuda de mais pessoas para se locomover. Não sabemos qual era a condição e o status social dele, mas tem um trecho que dá para a gente entender que ele estava morando na casa de outra pessoa. Maquir era filho de Amiel, que era um líder poderoso na época de Saul. Ou seja, ele estava morando, talvez de favor, na casa de alguém que já havia sido servo de um parente seu, do seu avô. Interessante. Ele não tinha terras e não tinha herança, diante de todo o contexto que ele se encontrou. E nas suas próprias palavras, ainda bem que foi ele mesmo que falou, um cão morto, né? Ou seja, um desgraçado, ali já estava sem perspectiva de nada, de nada, de nada, de nada. E aí, imaginem a vida desse cidadão. Grande dificuldade para ir e vir. Quem já ficou doente tem que pedir favor. É ruim, né? Por mais que a gente saiba que as pessoas vão fazer com amor, com cuidado, com zelo, mas é ruim. Ele tinha uma grande dificuldade de se locomover. Provavelmente uma grande dificuldade para trabalhar. Ou seja, não tinha como ter um sustento contínuo ou uma produção grande. Morando na casa de familiares de alguém que já havia servido ao seu avô, sem herança, sem terras, ele se autodenominou um cão morto. Ou seja, a sua autoestima estava devastada, né? Quando alguém pergunta de você o que você acha, você se acha bonito? E alguém fala que, cara, eu sou um cão morto. E essa pessoa já morreu por dentro, né? Ela já está totalmente entregue ali. Ele provavelmente não tinha nenhum tipo de valor e uma autoimagem totalmente trágica, totalmente devastada. E assim, vamos nos colocar na situação, tá? Assim era a gente, espiritualmente. Todo mundo aqui é muito bonito, todo mundo aqui muito bem avaliado. Mas assim, espiritualmente, nós éramos sem valor, sem perspectiva, largados pelo inimigo, enraizados em desgraça, sem esperança de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Não tinha nem um jornalzinho para ver o que ia ter de coisa boa depois. Esperando a hora, como diz o caboclo, esperando a hora da morte, né? E aí, do nada, chega alguém na casa desse homem e fala assim: ei, o rei quer falar contigo. Do nada, completamente nada.
E esse mesmo homem, ele ouviu um belo dia que o rei estava ali chamando, sem mais nem menos, irmão. Sem mais nem menos, o rei quer falar com ele. Beleza, ele foi, imaginou, rapaz, o rei vai só adiantar a minha morte, né? Vai acabar logo com esse sofrimento. E nessa conversa maravilhosa que ele teve com o rei, ele saiu de lá com uma correção de rota, se nunca antes vista. Ele chegou lá aleijado de ambos os pés, morando em casa de outra pessoa. Essa pessoa era Maquir, filho de Amiel, que era um líder poderoso na época do reinado do seu avô. Ele não tinha terras, não tinha herança, e nas suas próprias palavras, ele era um cão morto. Depois dessa conversa, o doutor Mefibosete saiu de lá com terras, com muitas terras, porque Saul reinou por um bom tempo, então ele tinha muitas posses. E Davi fala claramente que todas as terras que eram de Saul eram para serem repassadas para ele. Ou seja, ele saiu de lá com terras, muitas terras, todas as propriedades do rei Saul. A Bíblia fala que frutos, ou seja, eram terras produtivas. Eram terras que gerariam algum tipo de alimento ou algum tipo de lucro. E ele saiu de lá com 15 filhos de Ziba, 20 servos, ou seja, ele passou a ter 35 funcionários e um gerente. E ele ia para o melhor restaurante da época. Ele jantava, ele comia com o rei Davi. Ele se assentava com a pessoa mais importante da época, ou seja, o seu status de cão morto passou a ser de alguém que se assentava à mesa com o rei. É uma transformação tão descomunal, de um dia para a noite, tão desproporcional, que é até difícil de conceber uma ideia como essa. Mas é exatamente essa a proporção da transformação que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Ele pegou as nossas vidas em um dia que a gente estava assim, na desgraça, e transformou a nossa vida em uma nova vida. Essa correção de rota, essa bênção que o Senhor Jesus proporcionou para mim e para você, todos nós que já recebemos Ele como Senhor Jesus de nossas vidas. Ele transformou completamente a perspectiva da minha vida e da tua vida. Ele colocou o sorriso nos nossos lábios. Ele colocou alegria no nosso coração. Ele colocou esperança na nossa mente, planos futuros, sonhos. Foi Ele quem fez isso por nossas vidas. E se você tem dificuldade de aceitar isso, você vai ter dificuldade de viver a sua identidade. Você é um filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. Co-herdeiro em Cristo. Se você tem dificuldade de entender, de conceber, de aceitar isso, você não vai viver a plenitude daquilo que Deus quer que você viva. A plenitude daquilo que Deus quer que nós vivamos. O trabalho duro, Ele já fez. Ele não está pedindo nenhum trabalho duro da gente. Nenhum QI muito elevado. Ele exige da gente fé. Ele vai exigir da gente compromisso com a sua palavra. É isso. E aí, exatamente nessa proporção, diz a palavra de Deus, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1,22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, olha o tamanho da grandeza da obra de Deus na minha vida e na sua vida. Ele nos libertou de prisões e de um império tenebroso, sem futuro, desarraigado, cheio de maldade e perdição. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, com o poder da graça. Ele fez o trabalho que seria impossível para qualquer um de nós. Ele fez. Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele nos reconciliou, nos santificou, nos tornou inculpáveis, nos tornou irrepreensíveis. Ou seja, não foi uma meia transformação, foi uma transformação por completo. Lembrando de Mefibosete, lembra que Mefibosete chegou lá sem nada e saiu de lá com tudo. Assim foi com a minha vida e com a sua vida. Nós chegamos um dia
em alguma igreja, em algum lugar, no seu quarto, em algum momento o nosso coração encontrou com o coração de Deus, e nesse momento que nós chegamos lá sem nada, sujos, pecadores, culpados, chegamos lá aprisionados, cheio de falhas, cheio de coisas que nos prendiam, nos levavam para o inferno, e naquele momento ele anulou aquele escrito de dívida, naquele momento ele perdoou os nossos pecados, mais do que perdoar os nossos pecados, ele nos tornou irrepreensíveis, ele nos limpou, ele nos purificou, ele nos santificou, ele nos tornou uma nova criatura. Ele nos tornou uma pessoa nova, ou seja, ele deu para a gente uma nova oportunidade de viver. Ele nos deu, e deu para cada um de nós aqui, uma nova chance de começar. Uma nova chance de levar a vida, agora com uma ótica diferente, agora com uma ótica de esperança, agora com uma ótica de paz, agora sabendo que nós temos um Pai, agora sabendo que nós temos um amor imensurável por nossas vidas. Foi essa transformação que ele propôs para mim e para você. E é por isso que resta, e eu disse que a gente ia sair daqui reafirmando a nossa fé, porque como eu disse, existem transformações tão gritantes e tão impressionantes que é difícil até da gente aceitar. Mais uma vez, trazendo o contexto contemporâneo, prejudica essa análise. Porque o que a gente está acostumado? É que se alguém está te dando alguma coisa, eu lembro disso desde quando eu era pequena, tem uma época aí que a galera fica dando bombom na rua, né? Enfim, vocês sabem. E aí eu achava aquilo demais. Eu falei, cara, quem do nada vai gastar dinheiro para dar bombom para as crianças, né? E eu fazia fila, corria lá no Santa Luzia inteiro pegando bombom. E depois eu entendi que diacho era aquilo. Eu falei, meu Deus, ninguém dá nada de graça, né, irmão? Pelo amor de Deus. Então a gente acaba crescendo com o conceito de que alguém que vai nos dar alguma coisa está esperando alguma coisa em troca. Alguém que nos deu algo muito bom. Eita, aí tá estranho, irmão. É falso, né? A gente já pensa, é falso, ou é alguma cilada, ou tem alguma coisa. E a gente tem dificuldade de saber separar essas coisas. Mas o que Deus nos deu é realmente de graça, é realmente bom, é realmente maravilhoso, é realmente transformador, é realmente para encher o nosso coração de alegria. Assim como o salmista encheu o coração dele, o Salmo de Davi, 68, versículo 3 a 6. Os justos, porém, se regozijam, eles exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Esse é o nosso Deus. Então o grande conceito, a grande palavra, aquilo que o Senhor quis trazer para as nossas vidas hoje, é que a gente precisa entender e cada vez mais aceitar a sua condição. Você é filho de Deus. Você foi adotado. Você era órfão, todo mundo aqui era órfão, estava todo mundo arrebentado. Mas agora nós somos filhos de Deus. Isso significa que você é herdeiro em Deus, co-herdeiro em Cristo. Você é abençoado, você é querido, você é amado, você é cuidado, você é protegido. Você é algo que Deus esmera. Você é alguém que Deus entregou seu próprio filho por amor. Aceite a sua condição de filho e sejamos felizes sendo filhos de Deus. Que essa alegria da salvação jamais saia do nosso coração. Que nunca esqueçamos dos seus feitos por nossas vidas. Que nunca esqueçamos da sua obra maravilhosa. Que nunca esqueçamos como Ele foi maravilhoso e transformou a nossa vida para todo sempre. Ele mudou completamente a nossa sorte. Ele mudou completamente a nossa vida e trouxe esperança e vida para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Ministério de Louvor. Pode vir.